Galera, primeiramente, boa noite. Queria agradecer a presença de todo mundo. E vamos lá, terceiro dia de palestra. Com vocês, nosso professor do departamento aqui de Engenharia Elétrica, professor Ricardo Quadros. Uma salva de palmas para ele, por favor. Obrigado, boa noite. A voz hoje não está muito boa, mas vamos tentar fazer a palestra. Bom, a ideia aqui é tratar um pouco dessas novas tecnologias relacionadas aos microgrids. Então, eu vou fazer um apanhado geral do que a gente vem trabalhando e o que é importante se pensar nessas coisas aqui. Que a gente tenha uma motivação geral a respeito do que é o microgrid, no qual a gente tenta intensificar pesquisas nessa área. Aqui a gente pode mencionar que nem só a engenharia elétrica está apta a trabalhar com essas coisas. A gente pode ter outras áreas da engenharia que podem facilmente se incluir nessa temática dos microgrids. A gente tem também um tema similar em estudo por diferentes grupos, né? Nessa mesma temática relacionada à interdisciplinaridade desse tipo de pesquisa. A eficiência, que é muito importante nesses novos dispositivos. Aqui eu sempre falo que é muito mais fácil construir algo eficiente do que tentar consertar algo que já foi pensado de forma errada. A gente também tem um grande efeito na rede, né? Aqui a gente pode relacionar a rede de distribuição, a rede da companhia, a rede da concessionária. Então, é importante a gente ter uma boa noção do que esses novos dispositivos vão fazer em relação a quando eles operarem conectados nessa rede. Um outro ponto importante que também eu acho que se relaciona muito com a parte da eficiência é a qualidade da energia. Então, produzir algo de forma correta é muito mais importante hoje em dia do que tentar arrumar um dispositivo no qual não se pensou nesses problemas relacionados. E, talvez, o mais interessante para vocês do curso de engenharia, que seria a integração de fontes alternativas. Aqui a gente pode falar dos painéis fotovoltaicos, né, dos geradores eólicos, das células a combustível, dos armazenadores e uma série de dispositivos que hoje têm recebido um grande foco tanto de grupos de pesquisa quanto de governos, de tal forma que minimizem os efeitos, né, da falta de energia globalmente. Aqui eu vou falar alguma coisa das estruturas, né, de gerenciamento. Hoje a gente está procurando não falar mais em controle, mas está se pensando no tal do gerenciamento, de tal forma que eu consiga, né, colocar um novo dispositivo, colocar uma nova fonte para produzir eletricidade e essa fonte afetar ao mínimo a minha rede de distribuição. Eu poderia pensar nesses dispositivos também como num automóvel, né, onde cabe muito bem o que a gente está fazendo e está tentando trazer hoje para vocês aqui. Os chamados controles híbridos, né, hoje é muito mais importante eu ter uma capacidade de produção de energia, mas também é muito importante eu manter aquele meu sistema funcionando por mais tempo possível. Aqui eu posso dar um exemplo para vocês. Antigamente se falava muito em busca do ponto de máxima potência, em painéis fotovoltaicos, em aerogerador. Hoje a gente está tentando já trabalhar numa ideia de manter a estabilidade daquela microrrede, manter a estabilidade da minha rede de distribuição, manter a estabilidade do sistema no qual eu estou operando. Então, a gente tem trabalhado bastante nessa parte de sistema de controle híbrido. Operação ótima, tem vários painéis, tem vários aerogeradores e eu necessito colocar eles no ponto de máxima potência, né, porque eu estou querendo vender energia para a concessionária.
ou seja, ter um retorno do meu investimento o mais rápido possível. Outro fator muito importante para os chamados microgrids é o que a gente chama de detecção de eventos, né? Dado um determinado evento, eu tenho que tomar uma decisão se eu vou continuar conectado ou se eu vou me desconectar daquela rede, de tal forma que eu me proteja, né? Os efeitos na rede de distribuição, né? Então, eu estou vendo do lado do quem está gerando, mas eu também preciso verificar os efeitos de quem está recebendo essa energia. Não adianta eu produzir, né, uma determinada quantidade de energia e essa quantidade de energia derrubar o meu sistema como um todo. Tá? Então, eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso. Já pelo lado da fonte, né, a compartilhamento de potência e equalização. Hoje é muito mais fácil fazer essas coisas. Nessa temática, a gente tem trabalhado com o mínimo de comunicação, né? Então, eu adiciono um outro dispositivo e esse dispositivo, eles se equalizam, eles compartilham de tal forma que eu preciso mínimo de comunicação. Tá? Então, o que se quer hoje é dar máxima autonomia a esses novos dispositivos, de tal forma que eles possam tomar decisões e proteger a estabilidade como um todo daquela microrrede e o sistema não entrar em colapso. E um outro fator muito importante que tem sido talvez pouco mencionado nos últimos anos é a compensação, né? Então, já que eu tenho dispositivos que não possuem uma boa qualidade de energia, eu tenho que ter dispositivos nessa rede de tal forma que eu consiga compensar as distorções causadas por terceiros. Tá? Então, esses são os objetivos gerais do que a gente tem trabalhado e o que é importante nessa temática de, né, microrredes como um todo. Aqui a gente tem algumas colaborações com a professora Vilma, aqui do departamento, com o professor Buso, da Universidade de Pádua, com o professor Guerreiro, da Universidade de Aalborg, né, aqui outros colegas que passaram aqui pela USP, que a gente mantém contato com eles para trabalho relacionados a essa parte de microrredes. Aqui alguns doutorandos que a gente tem no laboratório, que têm trabalhado sempre nessa temática. O Cássio está trabalhando com célula de combustível. Eu tenho o Edson e tenho o Rodrigo, que também trabalham com essa parte de filtragem, que é a parte de compensação. Kleber com conexão de geradores e rede de distribuição. Né? O Renan com essa parte relacionada à equalização de sistemas armazenadores de energia. O Guilherme na parte de gerenciamento de célula combustível também. Então, existe uma série de metodologias hoje, algumas desenvolvidas por nós, outras que se encontram facilmente na literatura, que eu consigo gerenciar isso. Quando eu falo de microgrid aqui, vocês pensem o seguinte, eu não estou só falando em algo para conexão com a rede de distribuição. Poderia pensar num carro elétrico, poderia pensar num avião, numa nave, poderia pensar num navio. Então, para esse tipo de solução que a gente tem pensado. Aqui a parte de detecção também. Alguns dispositivos desses necessitam detectar se ocorreu algum evento e se eu vou continuar ligado. Tá? E a operação de dispositivos de alta potência, né, que a gente tem alguns trabalhos e eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Aqui a parte dos alunos envolvidos na mesma temática, mas que são orientados da professora Vilma, que é o Rodolfo, que é essa parte de controle inteligente para microrredes. Então, eu tenho um determinado conjunto de dispositivos que precisam operar com alguns requisitos mínimos de qualidade. Então, a ideia central é bastante conhecida. Hoje, muitos vêm
muita gente vem comentando a respeito disso, né? Então eu tenho alguns elementos nessa rede, né, que eu preciso, né, fazer com que eu tenha o mínimo de efeito desses novos dispositivos na estabilidade daquela rede como um todo. Que eu tenho uma distribuição, que eu tenho uma carga, eu posso ter um armazenador, eu posso ter um gerador distribuído, né, e essas coisas têm que se interagir com o mínimo de efeito de um sobre o outro. Claro que pode existir uma certa comunicação entre eles, né, uma comunicação via internet, alguma coisa desse tipo, mas nós estamos pensando de tal forma que eu vou dar a esse dispositivo aqui, né, o máximo de inteligência possível. Ele possa tomar decisões de tal forma a evitar o colapso, né, de uma grande penetração de geradores de outras fontes na rede de distribuição. Também poderia pensar num carro, né? Eu preciso continuar a minha viagem até o meu destino e não quero que o meu automóvel entre em colapso no meio da estrada. Então, eu tenho que pensar dessa forma. Né? Aqui, como é a arquitetura do futuro, né? Eu não tenho só uma fonte central no qual ela faz um despacho e supre aquela carga. Então, eu posso ter outros dispositivos que estão contribuindo, né, conectados ou não no seguinte sentido, né, eu posso estar conectado fisicamente, mas não estar transferindo nada para a minha rede. Então, é mais ou menos essa ideia. Tá? Aqui algumas ideias que a gente vem trabalhando, né? O conversor conectado com diversas estruturas de controle, conversores de alta potência, conversores para painéis fotovoltaicos. Então, toda a ideia está baseada em estabilidade e obter a máxima potência produzida que aquele dispositivo produz naquele momento específico. Aqui, depois a gente vai entrar mais em detalhes. Aqui a gente tem um gerador no qual a gente queria, né, detectar eventos. Né, eu preciso proteger esse dispositivo, ele não pode ficar conectado na rede, por exemplo, ocorreu um curto-circuito, caiu uma árvore, derrubou metade da linha, eu não posso continuar alimentando toda a rede no qual esse dispositivo está conectado. Então ele tem que tomar uma decisão e, no momento oportuno, se desconectar da rede de forma que ele consiga se proteger. Aqui uma série de dispositivos de proteção, né, e essa parte do controle ilhado propriamente dito. Aqui o protótipo que a gente acabou montando para testar isso. Aqui o conversor para conexão com a rede. Aqui eu tenho a filtragem, aqui eu tenho os dispositivos de medição, os processadores necessários a fazer esse dispositivo entrar em operação de tal forma que ele consiga pegar a energia produzida pelo painel, pegar a energia disponível nas baterias e injetar essa energia na rede. Aqui a gente fez um teste bem interessante, no qual ocorreu o evento exatamente aqui, né, e ele continuou conectado na rede. Quer dizer, se tivesse algum problema nessa rede, ele tentaria alimentar essa rede indefinidamente. Né, poderia até entrar em colapso, né, como eu digo nas minhas aulas, até ocorrer a explosão do dispositivo. Depois a gente começou a usar algumas técnicas de detecção, né, as convencionais disponíveis na literatura, né, e percebeu que ele levava um longo tempo até ocorrer, né, conseguir definir o evento que tinha ocorrido. Tá? Aqui a gente modificou um pouco essa técnica e pensou da seguinte forma: bom, eu poderia colocar algo inteligente de tal forma que eu consiga detectar esse evento. Né? Anteriormente, um tempo bastante longo de detecção. Nesse segundo caso, um tempo bastante curto de detecção, com a melhoria do uso dessas técnicas baseadas em lógica fuzzy, que é bastante utilizado hoje
nesse tipo de aplicação. Então, a ideia aqui básica é: eu quero transferir energia para a rede e quero ter um mínimo de efeito. Quero que, se ocorrer algum evento na rede, eu quero proteger o dispositivo no qual o painel fotovoltaico, a célula de combustível, está conectado. Então, essa era a ideia. Esse aqui já é um dispositivo de alta potência, né, por exemplo. Poderia utilizar isso aqui para alguns megawatts de transferência de potência. E aqui eu tenho dois conjuntos de dispositivos, os painéis e as baterias. Eu quero que essa injeção de potência na rede tenha o mínimo de distorção possível e quero manter a estabilidade desse dispositivo aqui. Ou seja, é importante para mim que ele transfira por o maior tempo possível o que está sendo produzido por ele. E que as baterias tenham capacidade de armazenamento e transferência de potência nos momentos nos quais, por exemplo, o painel não está com capacidade de transferência de potência. Que horários são esses que os painéis não estão com capacidade? Agora, por exemplo, é um horário que eu teria só as baterias disponíveis para a transferência. A gente montou um dispositivo no laboratório e fez alguns testes, que são as simulações, e esse aqui são os resultados do protótipo que a gente montou no laboratório. Então, a ideia é transferir potência com o mínimo de oscilação possível e com a mínima distorção possível. Então, a gente conseguiu, de certa forma. Esse projeto não está completamente finalizado e a gente continua trabalhando nesse dispositivo. Esse talvez o dispositivo mais interessante para quem gosta dessa parte de microredes. Ele é uma associação de diversas fontes aqui: gerador eólico, painel fotovoltaico, os armazenadores, e a gente tem a rede. Eu tenho um canal de comunicação, no qual eu considero esse canal bastante lento, e eu quero que esse dispositivo opere de forma estável, que não aconteça, mesmo ocorrendo variações nas energias, nas potências produzidas pelas fontes, eu quero manter a estabilidade dessa minha microrede aqui. Isso aqui poderia ser uma microrede no qual eu conecto na rede da concessionária, e isso aqui eu posso cortar essa parte aqui, eu poderia pensar no meu automóvel. Mas o aerogerador não dá também. Posso cortar o aerogerador e eu posso ficar com uma estrutura muito parecida do que se tem nos automóveis, principalmente nos automóveis elétricos. Aqui a gente montou o protótipo, onde a gente conecta as diversas fontes, os diversos armazenadores. Aqui o simulador de aerogerador, aqui a rede, e a gente fez alguns testes. Aqui nesse primeiro teste que a gente fez, a gente estava muito preocupado em transferir o que tinha, principalmente no pensamento americano. Eu vou transferir o que eu tenho disponível naquele momento da melhor forma possível. Então, a gente suavizou as transferências de potência. Então, por exemplo, eu tinha as fontes alternativas produzindo uma certa quantidade de potência aqui. Aqui aumentou, então aumenta a corrente injetada na rede. Então, percebam que, variando o ponto de operação das fontes, eu aumento a quantidade de potência que estão transferindo na rede. Justamente nesses momentos de transição, os armazenadores é que são responsáveis por esses movimentos muito rápidos. Então, aqui uma variação abrupta do ultracapacitor, e suavizou, de certa forma, a potência produzida, a potência entregue à rede. Uma outra situação um pouco mais elaborada seria, eu posso pensar em fazer uma transferência por intervalo de tempo. Por exemplo, aqui, perto do meio-dia, aqui, 6 da manhã. Então, eu posso transferir a potência por pacotes, de tal forma que eu não tenho essa forma amortecida, essa forma meio amortecida aqui, mas eu tenho steps de potência sendo transferido para a rede.
Por exemplo, que em uma determinada hora do dia, onde eu tenho uma maior produção de eletricidade por parte das fontes alternativas, né, eu consigo, né, transferir mais. No momento que eu não tenho tanta capacidade de injeção de potência, eu transfiro menos e eu fico nessa brincadeira durante o dia. Aqui os efeitos de transição sendo supridos pelos armazenadores, né? E eu mantendo a estabilidade, né, nos dois casos, mantendo a estabilidade da minha microrrede de tal forma que ela não entre em colapso. Poderia pensar nisso aqui para um carro? Certamente. Aqui, né, a gente fez um teste no qual a gente estava muito interessado na divisão de carga. Quer dizer, eu vou adicionar um outro dispositivo armazenador, eles não se comunicam, eles não sabem que ponto de operação, no momento que eu conecto eles, eles estão, e a partir de um certo momento eles se equalizam. No caso aqui, a gente fez uma equalização de tal forma que ficassem iguais, mas poderia ser 70% 30% ou 30% 70%, da maneira que fosse possível. Não há nenhuma comunicação entre os dispositivos. Mas que variável ele usa para fazer esse tipo, né, fazer esse tipo de equalização? Essa informação dessa tensão do barramento que ele usa de tal forma que ele consiga fazer a equalização. Então, ocorreu um degrau aqui, né, e os outros dispositivos eles tentam, né, compensar essas variações rápidas de tal forma que, né, o mínimo de efeito produzido pelas fontes seja passado para frente. Então, no caso aqui, era um dispositivo conectado, né, então a rede lá ela não percebe nenhum tipo de evento causado pela variação do ponto de operação das minhas fontes. Aqui a gente, né, esse caso aqui é um caso onde não existe restauração do barramento, ou seja, ele percebe todos esses eventos, equaliza, faz a equalização, mas permanece com um certo erro de tensão. Em alguns casos eu preciso fazer com que isso aqui seja corrigido, que foi o que a gente fez aqui numa segunda situação. Então a gente tem um integrador lá, que a gente zera esse integrador de tal forma que, né, o barramento seja restaurado e tudo permaneça numa situação de equilíbrio. Este aqui foi um outro dispositivo que a gente... Esse é um projeto nosso, né, um circuito um pouco complicado, usado em células a combustível. Qual é o grande interesse desse dispositivo? Ele dá um alto ganho de tensão. Por quê? Porque célula de combustível tem uma tensão muito baixa. Eu preciso de uma tensão muito elevada aqui na saída. Então, uma maneira de fazer é usar um transformador ou fazer um circuito multiplicador de tensão, que foi o que a gente acabou utilizando aqui. Aqui o protótipo montado. E da mesma forma, a gente tinha um inversor para conexão com a rede. Então, eu vou pegar a célula de combustível, né, e vou injetar a energia produzida por ela na minha rede de distribuição. Por exemplo, poderia esse dispositivo estar naquela microrrede anterior, né? Poderia ter aqui uma célula de combustível e essa pequena microrrede deveria funcionar. Aqui a gente fez alguns testes de estruturas de controle que não vêm ao caso. E o que é interessante vocês perceberem que, à medida que eu mudo o ponto de operação, eu consigo aumentar esse ganho de tensão. Então, a gente fez uma análise teórica, né, que é a curva, né, que essa curva é abaixo, e tem os pontos que são resultados colhidos do protótipo. Né? Ainda bem que o resultado, né, comprovou o que a gente estava pensando. Quer dizer, eu consigo ter um alto ganho, né, de um determinado, com esse dispositivo, para que, se a tensão da célula a combustível variar, eu ainda consigo fazer a transferência de potência. Então, essa é a ideia. Esse aqui é um sistema bem mais complexo, onde existem diversas malhas de controle. Né? Então, essas malhas aqui que eu estou mostrando para vocês, elas são todas projetadas e pensadas para fazer esse dispositivo
operar da maneira que a gente quer. Aqui o protótipo montado. E aqui alguns testes de variação de frequência e de variação de frequência, no caso. Então, o que aconteceu? Se ocorresse uma variação integral na minha rede, esse dispositivo ele seria capaz de manter a sua estabilidade? Essa era a pergunta. De tal forma, foi possível. E numa operação normal de funcionamento, no qual eu conecto na rede no ponto 1, ele tem um erro de potência, inicio a transferência de potência e após o instante 3, ele está numa situação de operação em regime permanente. Então, o que a gente fez? Uma transferência em potência. Então, eu estou pegando a energia dos painéis, das baterias, das minhas fontes, e injetando essa energia na rede. Aqui a gente, foi um teste bastante interessante, que uma carga completamente não linear nos terminais do dispositivo, e aqui a gente fazia uma compensação ativa da frequência, nesse caso, e aqui a gente não fazia compensação. Então, o VA aqui, que é a tensão nos terminais do dispositivo, nesse segundo caso, está perfeitamente senoidal, enquanto que no primeiro caso está completamente distorcido. Tá? Se eu fizer a compensação ativa, ou seja, a frequência variou um pouco e eu acompanhar essa variação, com esse tipo de estrutura de gerenciamento, a gente consegue manter a senoide nos terminais do dispositivo. Esse aqui é um outro dispositivo que a gente também montou. Esse aqui é bem mais elaborado que esses últimos, onde a gente tem uma célula de combustível. O grande problema da célula de combustível é, além da tensão ser muito baixa, é sua dinâmica muito lenta. E eu quero ter o mínimo de efeito nesse lado aqui, na rede, ou ainda, se eu tiver uma variação de carga e esse dispositivo estiver desconectado da rede, eu ainda quero manter a capacidade de produção de eletricidade, de energia, para aquela carga local. Então, eu não quero que esse dispositivo entre em colapso. Aqui o tubo de hidrogênio lá no laboratório, ele está pelo lado de fora. Aqui a célula combustível propriamente dita. Aqui um conjunto de válvulas, aqui da parte de gerenciamento da célula. Aqui a gente tem o conversor, aquele que dá ganho elevado, que eu já comentei com vocês, e outros dispositivos. Aqui eu poderia botar uma bateria, aqui eu poderia colocar um painel fotovoltaico e criar também uma micro-rede aqui para esse dispositivo. Só que aqui, nesse caso, diferentemente do outro, eu tenho uma célula de combustível, no qual ela tem uma dinâmica muito lenta. E aqui a conexão com a rede. O disjuntor para as cargas, aqui os indutores de acoplamento da rede, aqui o processador no qual a gente está embarcando todas as leis de controle para o gerenciamento desses dispositivos aqui. Então eu tenho 2, 3 dispositivos a ser controlados nessa micro-rede, de tal forma que eu consiga injetar potência. Então, a primeira coisa que a gente pensou eu tenho uma solicitação integral. Quem vai fornecer a potência e como vai ser fornecida. Então, no primeiro caso, a célula ela não tem velocidade para responder, então eu vou deixar ao cargo dos armazenadores toda essa parte de variação muito rápida. E se eu tiver uma rejeição de carga, quem deve absorver esse tipo de variação também é o nosso dispositivo, já que a célula de combustível tem uma dinâmica muito lenta. Uma segunda situação eu tenho uma variação de carga, a célula de combustível não é capaz de fornecer toda a potência demandada pela carga. Por exemplo, de tal forma que, para que o sistema continue operando e isso não entre em colapso, quem vai fornecer essa potência, essa quantidade, esse regime permanente
relacionado a essa variação é os nossos armazenadores. Então, aqui, né, a célula de combustível fornece uma certa quantidade, os armazenadores um valor um pouco menor, e eu tenho a potência toda demandada pela carga. Então, outras situações bem diferentes. Nesse caso, somente a célula de combustível é que fornece o regime permanente. Os armazenadores, somente os transitórios. Então, duas situações bastante distintas. Né? Aqui a gente fez um teste no qual ocorreu exatamente isso. Tá? Que a corrente do armazenador é o laranja, né? Quer dizer, funcionando justamente nessa situação aqui de transitório, né? E a célula de combustível com a sua dinâmica. Nessa outra situação é justamente aquilo que a gente esperava aqui, que os armazenadores fornecessem uma certa quantidade de potência para complementar o que a célula de combustível estava produzindo. Então, aqui a gente tem, né, os armazenadores operando com uma certa quantidade de potência. Claro que aqui existe um gerenciamento de tal forma que, né, esses armazenadores tenham capacidade de fornecer essa potência requerida pela carga. Tá bom? Uma outra coisa que a gente fez bastante interessante nesse nosso projeto aqui foi atrelar as variáveis da pressão, temperatura da célula de combustível aos parâmetros do conversor. Então, se eu tiver uma variação de pressão, variação de temperatura, o que isso iria causar no nosso dispositivo? Então, a gente fez uma análise de tal forma que a gente, né, percebeu que a temperatura, mesmo ocorrendo algumas variações, essas variações são, né, ocorrem de forma bastante lenta. Então, eu não consigo perceber exatamente nos terminais da célula uma abrupta variação. No entanto, a pressão ela pode variar bastante. E ela causa um certo impacto na tensão terminal, na tensão terminal da célula, que, por sua vez, causa um impacto na tensão do barramento no qual todas as fontes estão se conectando. Então, a pressão eu tenho que ser mantida sob certos cuidados, a temperatura, claro, não passando os limites máximos e mínimos da célula, eu posso até deixá-la de lado. Então, essa aí era a ideia do... Uma outra coisa que a gente também pensou em trabalhar são nos dispositivos com integração em corrente alternada. Então, até o momento, a gente falou em alguns dispositivos conectados na rede, né, e trabalhou bastante na parte da micro-rede CC. Só que agora a gente também está interessado nessa micro-rede AC, onde eu tenho diversos dispositivos, né, e eu quero manter uma certa estabilidade desse meu barramento aqui. Quero alimentar uma carga local, né, quero, se eu tenho sobra de energia, injetar o restante na rede. Tá? Então, essa aí era uma ideia que a gente tinha. Aqui a gente tem um nosso gerador diesel lá, né, que seria esse dispositivo aqui, e tem os conversores que a gente já vinha conversando aqui, aquele painel, né, aqui para o aerogerador, né, poderia ter dois sistemas desses, um CCCA e o outro gerador diesel aqui, e eu quero gerenciar isso de tal forma que esse sistema não entre em colapso. E a gente montou as estruturas de controle para o controle do gerador, né, onde a gente trabalha com aquele bastante conhecido na literatura, o controle de Drup, que é na realidade, à medida que varia a frequência e varia a amplitude da tensão produzida pelo dispositivo, eu consigo controlar a potência ativa e a potência reativa. Então, com essa estrutura de controle, eu consigo gerenciar quanto eu vou, né, realmente injetar nessa rede. Bom, mas eu tenho que saber de que forma eu vou fazer isso. Aí a gente montou uma estrutura de controle da mesma forma que no nosso outro caso, com o mínimo de comunicação possível entre eles. Então, eu tenho um controle primário, né, que é
né, esse dispositivo aqui, né, e eu vou passar informações, né, de tal forma que eu consiga, por exemplo, equalizar, né, a transferência de potência. Tá? Posso pensar desse jeito. Posso aumentar ou diminuir a tensão lá nos terminais da máquina. E assim sucessivamente. Tá? Então, esse aqui é o controle secundário. E, baseado, né, num nível de potência para aquele conjunto de microrede, eu vou definir, né, tensão e frequência de referência para aqueles dispositivos. Então, eu quero, né, saber como eu vou fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, numa situação no qual eu tenho diversas fontes, eu quero que essa assuma uma quantidade maior de carga, eu vou ter que, né, informar isso através desse controle terciário. Então, essa aí é uma ideia generalizada de como as coisas vão funcionar nessa parte CA. Aqui a gente fez alguns testes, né, utilizando aqui o controle, até o controle secundário, né, até essa parte aqui, no qual a gente comparou um controle convencional com uma estrutura inteligente. Né? Então, em grande parte das situações, a estrutura inteligente se comportou de forma a evitar, principalmente, atrasos, né, e, né, sob sinal nas variáveis que estão sendo controladas. Tá? Aqui uma visão do nosso sistema de gerenciamento aqui para a máquina diesel. Tá? E aqui uma microrede, né, que é baseada no que a gente já veio trabalhando, a gente montou no laboratório. Então, a gente tem o gerador, as células combustível, os painéis fotovoltaicos, né, e a rede. Então, ocorre uma interação desses dispositivos, né, de tal forma que eles consigam operar da melhor forma possível. Então, eu não estou só pensando em colocar esse dispositivo no ponto de máxima potência. Tá? Eu penso nisso, mas é primordial para mim que essa microrede opere de forma estável, né? Não entre em colapso naquilo, por qualquer motivo que ocorra aqui. Entrada de carga, né? Variações das condições atmosféricas, né? Corte de combustível, por exemplo, tem uma linha de hidrogênio e ela é cortada num determinado momento. Esses dispositivos aqui, eles têm que, com o mínimo de comunicação, eles têm que manter a operação dessa microrede. E o que a gente está pensando em seguida agora para os próximos passos? É como a gente vai gerenciar essas coisas. Né? Por exemplo, eu tenho esses diversos dispositivos. Né? Quem vai compensar o quê? Quem vai, por exemplo, eu tenho uma carga não linear aqui. Esse dispositivo ele teria capacidade para compensar essa carga, ou eu teria que usar esse outro aqui? Se ocorrer a falha da rede, eu consigo manter a integridade dessa microrede? Qual é a operação ótima, ou seja, eu consigo obter um mínimo de perda de potência nessa rede para alimentar todas as cargas? Qual é a melhor configuração necessária? Tá? Então, a gente está pensando nisso, um sistema de gerenciamento que defina para cada fonte o seu ponto de operação. Pensando nisso, pensando em estabilidade, pode ser que algumas como os painéis, necessitem operar fora do ponto de máxima potência. Por exemplo, né, eu tenho uma determinada carga, as baterias estão todas carregadas. Né, por exemplo, o gerador está alimentando essas cargas, eu estou alimentando por exemplo, tem uma abertura aqui, esse sistema aqui, numa microrede local só, desconectado desse outro conjunto aqui. As baterias estão todas carregadas e a quantidade de potência produzida pelos painéis é superior ao que está sendo consumido pela carga. Bom, então eu prefiro tirar esse
painel aqui do ponto de máximo, de tal forma que, né, eu mantenho a integridade da operação, já que as baterias já estão todas carregadas. Voltou à rede, retorno esse painel para o ponto de máxima potência e o excedente eu injeto na rede de distribuição. Essas são algumas ideias que a gente tem e que são bastante interessantes para gerenciamento. Então, percebam que aqui eu procuro não falar em controle, mas sim em gerenciamento. Bom, pessoal, agora eu tentei ser o mais breve possível. Abro para os questionamentos que vocês tiverem. Som. Boa noite. Boa Em noite. que situações é mais vantajoso uma integração com CC ou uma com CA ou com microgrid? Depende das condições de carga, depende do contrato de energia. Por exemplo, se tu pensar num carro, pode pensar só em máquinas de corrente contínua para acionamento. Ah, mas não poderia usar uma máquina CA? Poderia. Teria que fazer uma análise técnica econômica para se pensar. Eu acho que pode-se usar isso aqui para qualquer tipo de situação. Eu posso ter uma CCCA. Eu poderia ter uma microrede CC aqui, nesse dispositivo, uma outra microrede CC aqui, e todos agrupados numa microrede CA. Poderia ter essa situação. Poderia ter um sistema radial como esse, ou um sistema em anel, independente, desde que se saiba o que se está fazendo. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Ou seja, eu tenho que fazer um gerenciamento adequado. Perguntas? Professor, eu teria até, se ninguém mais dá o patente, eu teria até uma pergunta. O senhor já sabe de concessionárias de energia que já estão pensando em implantar essa tecnologia e em quanto tempo o senhor prevê que essa tecnologia pode estar disponível para o mercado brasileiro, para a realidade brasileira? Uma boa pergunta, Josias. Elas têm interesse, né? Só que elas não sabem como fazer essas coisas e não sabem o que elas querem, né? Como eu mostrei aqui naquela situação conectada, deixa eu voltar lá um pouquinho. Tem uma situação bastante interessante. Que é essa aqui, né? O que as concessionárias estão pensando? O que eu tenho, né, eu produzo da melhor forma possível e utilizo, né, isso foi numa palestra aqui na semana acadêmica, acho que foi semana passada, eles falaram, né, bom, se eu estou conectado na rede, né, eu utilizo a rede como uma bateria. Beleza, dá para fazer isso. Mas no momento que tiver uma massificação da quantidade de dispositivos eletrônicos conectados naquela rede, o que vai acontecer? Vai causar uma série de distúrbios, né? Essa situação é uma situação no qual a gente pensou nesse cenário, no qual eu tento suavizar a transferência de potência o máximo possível. Já nesse aqui, né, eu tento fazer uma transferência de certa forma equilibrada, por intervalos de tempo. Ou seja, nesse intervalo eu entrego uma potência fixa. No próximo intervalo, né, eu mudo um pouquinho o meu perfil. De tal forma que eu consiga influenciar o mínimo, né, a minha rede. Né? Imagine se tivesse isso num carro, não tivesse a rede. Né? As coisas teriam que se acomodar, porque tu não tem onde injetar. Então,
as concessionárias, eu acho que elas pensam pequeno nesse ponto. Eu acho que elas deveriam impor regras muito mais, né, sólidas, claro que sempre fazendo uma avaliação econômica, mas em termos técnicos, de tal forma que, né, eu não derrube a concessionária inteira. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade muito grande dessas fontes. Pode fazer perguntas, pessoal. Boa noite. Para o caso da geração fotovoltaica em residências, é um assunto que eu estou estudando para a minha monografia, e queria saber como que é essa comunicação da rede, no caso, por exemplo, se eu gero mais energia do que eu consumo. Eu poderia vender a minha energia que eu gerei, e como que eu controlo a qualidade dessa energia que eu estou gerando para poder levar para o sistema, no caso da distribuidora? Existem diversos algoritmos, né, diversas técnicas para fazer isso, metodologias. Pode controlar a potência entregue, pode controlar a tensão e a potência, só a corrente. Né? Cada uma delas te dá uma capacidade de transferência um pouco melhor ou um pouco pior que a outra. Depende, né, do nível de gerenciamento que tu precisa na tua na tua GD, naquele caso. Tá? Então, vai depender do que tu quer. Pode ser mais fácil de gerenciar ou controlar do que outra. Então, é mais ou menos nesse sentido que se deve pensar. Mais perguntas? Boa noite. Boa noite. Em relação ao custo Desculpa, estou nervosa. A implantação desse tipo de dispositivo, você acha que é um tipo de dificuldade para a implantação disso, de trazer isso para potencial? Não, o custo, claro, tem certo custo, tem que se verificar se, né, vai ocorrer um retorno para quem está investindo nisso, mas é possível. Hoje, as empresas, quem vende, por exemplo, esses dispositivos, agrega um custo muito elevado. Né? O conversor, o desenvolvimento de um dispositivo eletrônico, ele não tem um custo tão elevado como se está cobrando no Brasil. Tá? No Brasil é uma exorbitância o que se cobra nesse tipo de dispositivo. Os painéis baixaram o custo, mas os dispositivos eletrônicos não. É uma questão, talvez, de câmbio, provavelmente, mas também de ganância de tentar se vender uma coisa que poderia custar menos. Eu acredito que é possível, né, e é viável. Tanto que grande parte da Europa utiliza esse tipo de dispositivo, Estados Unidos, Canadá, assim, tem empresas que fabricam, né, vendem, né, e as pessoas compram. Claro, com um certo incentivo, né, mas se consegue ter mercado para isso. Eu queria que o senhor aprofundasse um pouco aquela questão de como que você faz o controle para você ter aquela potência na rede mais fixa e não tão variável. Esse caso aqui, né? Muda-se a lei de controle. Né? Eu consigo gerenciar isso mudando a minha lei de controle. Eu posso fixar a potência, né, ter um perfil de potência pré-estabelecido, né, em acordo com a concessionária, por exemplo. Então, eu vou transferir isso, depois não vou transferir nada, e depois vou transferir isso. Eu consigo fazer isso. Eu mudo a minha lei de controle.
Só que tudo está embarcado na lei de controle. A restauração do barramento está embarcado na lei de controle, ou na lei de gerenciamento, como queiram chamar. Então, não é complexo fazer isso. Né? São linhas de programas que têm que ser inseridas dentro do teu processador para te conseguir algo desse tipo aqui. Claro que se pagou alguém para estudar, para analisar, para fazer esse desenvolvimento. Mas hoje, grande parte dos dispositivos, né, são processados ou microprocessados. Então, a chave, o MOSFET, o IGBT, ele tem um certo custo. O processador tem um certo custo. Só que se agregou muito custo a essa parte de desenvolvimento. Coisa que poderia ser um pouco mais reduzido o custo. Ô, Ricardo, com relação à injeção de harmônicos na rede, a gente sabe que tem poucos sistemas fotovoltaicos ainda no Brasil, mas quando ganhar escala, isso não vai acabar com a qualidade da rede, se eles já estão preparados para isso ou não? É muito fácil fazer isso. Barrar a injeção de harmônicos no conversor. É muito fácil. Existem diversos artigos e algumas empresas no mundo que fazem isso. Tu evita que o dispositivo destrua a tua rede em termos de qualidade. Então, tu barra nas leis de controle. Né? Lembra aquela figura lá que primeiro eu tinha uma senoide triangular. Deixa eu colocar aqui, tu vai perceber rapidinho. Né? Esse caso aqui é um caso bastante clássico. Quer dizer, eu tenho uma carga totalmente não linear e eu produzo uma tensão senoidal. Então, se consegue barrar no conversor. É muito fácil fazer isso. Ao passo que, se eu não quiser fazer essa compensação, em vez de eu produzir uma senoide, eu produzo uma onda triangular. Isso em qualquer dispositivo eletrônico é fácil de fazer. Não é algo complexo. As empresas têm conhecimento disso. Mas existe algum tipo de padronização de inversor? Porque tem uns inversores melhores e outros piores. Existe algum mínimo requisitado ou não? Não, existem as normas, elas estabelecem acho que 5%. Então, nesse caso aqui, a gente estava com menos de 2% nessa forma de onda aqui. Significa que se consegue atingir níveis de distorção baixíssimos. Chega a 0, impossível. Deve ficar em torno de 1, 2 aí. Mas consegue se barrar. Se consegue fazer esses dispositivos, além de produzir tensão senoidal, ainda compensarem, digamos, uma harmônica, se consegue fazer com esses dispositivos. Não é complexo fazer isso. Tá? Isso que eu gostaria de deixar claro. Com eletrônica de potência se faz tudo, mas se não se fizer de forma coerente e correta, em vez de melhorar, tu piora. Existe uma série de controladores que a gente utiliza, que dependendo do tipo a ser utilizado, em vez de eu eliminar uma harmônica, eu posso criar uma harmônica que não existia. Se consegue isso também com eletrônica de potência. Mais alguma pergunta? Queria agradecer, então, professor, pela palestra. Uma salva de palmas, professor, por favor. Galera, com relação ao COF, a gente falhou nos 2 primeiros dias, não tinha uma ala para vegetarianos, mas hoje a gente corrigiu isso. Queria pedir ao pessoal que não fosse e respeitasse, tá? Vamos lá, então. Obrigado.